Seja muito bem-vindo, comandante. Mais uma aula do nosso curso SAF, a jornada da semente ao fruto, e hoje então virando a chave 37, método versus sorte. E você se considera uma pessoa de sorte, meu amigo comandante? Bom, vamos começar assim dessa vez. Estamos no YouTube, vai lá então, se você está acompanhando, já sabe que vale um like essa aula, já deixa então o seu like, já aproveita para compartilhar, dá um pause e já pega do começo, compartilha com todas as pessoas que você conhece, que você vai muito em breve receber boas vibrações aí de quem ficou feliz por ser um conteúdo de muito valor e você nem sabia que essa pessoa ia apreciar. E se você chegou agora, então já se inscreve nesse canal para você acompanhar todos os vídeos, todas as viradas de chave e seguir evoluindo nessa nossa jornada da semente ao fruto. Mas, não sei, né? Espero que você tenha me respondido aí nos comentários se você se considera uma pessoa de sorte, comandante. E aí eu faço a segunda pergunta. Você tem métodos, meu amigo comandante? Você já pensou, né, em quantos métodos você utiliza aí na sua vida? Essa chave é bem simples para se entender, mas em compensação ela pode fazer muita diferença na sua vida se você aplicar ela efetivamente. Por quê? Falando de método, então o que é método? Método é simplesmente o passo a passo que você segue para atingir um objetivo. Quando você tem aí uma tarefa, quando você está fazendo alguma coisa que é de uma forma previsível, vamos dizer assim, né? Uma rotina, então você segue um método. E para situações que você não tem uma rotina, que seja alguma coisa que foi um imprevisto, né? Ou pessoas que trabalham, que tem algum tipo de trabalho que sempre tem situações inusitadas, como os bombeiros, por exemplo, ainda assim existem métodos para você encarar cada uma das situações que você encontra aí pela sua vida. Então, método é o passo a passo. E sorte? Sorte tem várias interpretações, né? Tem várias conotações que as pessoas colocam, mas nesse nosso contexto aqui, vamos dizer simplesmente que a sorte ela te encontra no caminho. Ou seja, ficar parado, você não atrai boa sorte. E existem vários pontos de vista a respeito de sorte, né? Mas se você colocar do ponto de vista material, sorte é sempre aquela situação inusitada, inesperada, que te trouxe um resultado positivo. Porque se alguma coisa como essa também inusitada, inesperada acontecesse e o resultado fosse negativo, você consideraria como azar, né? Então, sorte e azar, em essência, são exatamente as mesmas coisas, né? Tem a mesma origem, mas o resultado é que define se um é bom ou se cada um, né, é bom ou ruim. Então, a grande verdade é que existe até um ditado, né, que diz: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E esse ditado ele tem muita coisa de verdade, de realidade, porque se você olhar as situações de um ponto de vista mais espiritual, se você entende que a nossa realidade ela é apenas uma parte, que existem muitas coisas aí entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, né? Então, você entende que quanto mais você se alinha com o seu propósito, mais sorte vai acontecer no sentido de você seguir nesse caminho. E quanto mais você está desalinhado com alguma proposta aí, muitas vezes o azar ou as situações que acontecem são como se fossem, né? O Bruno Gimenez dizia, na verdade não foi dele a origem, mas ele chamava de flecha dos anjos,
que são aquelas situações que estão te indicando que tem alguma ou muita coisa errada e que você está no caminho errado, que você precisa rever ou repensar os seus processos. Então, definido aí o que é método e sorte, eu basicamente vou me concentrar na primeira parte, que é o que pode mudar muito a sua vida e o que pode trazer muita sorte para a sua vida, né? Então, a real situação, meu amigo comandante, é que existe método para tudo. E o método, ele é um modo comportamental. O que significa isso? Quando você estabelece um método, você está definindo um comportamento previsível em relação a uma situação que você está passando ali. Com isso, você busca ter resultados previsíveis, pelo menos em, vamos dizer assim, vamos chamar de tipo, né? Um tipo de resultado previsível, que é o quê? Um resultado positivo. Às vezes você vai ter também quantitativamente ele previsível, mas enfim, o que importa é que você tenta, através de um método, saber ou prever aquilo que vai vir como resultado. E método se trata de um modo comportamental. Então, por exemplo, quando a gente fala de religião, o método religioso ele molda 100% das vezes o comportamento dos fiéis. Independentemente da religião, né, quando você tem ali um grupo de fiéis, vamos chamar assim, seguindo aquela doutrina, o que eles estão fazendo é seguindo um comportamento pré-estabelecido para aquela conotação religiosa, né? Então, existem mais de 6.000 religiões aí conhecidas, espalhadas pelo mundo, e cada uma delas tem um método para manter os fiéis conectados com aquela doutrina, de alguma forma. E o mais importante é que o método religioso ele não determina a espiritualidade. Ou seja, se você parar para pensar, não é porque você segue uma religião que você vai atingir ou melhorar o seu nível espiritual. Mas, quando você segue uma religião, você está seguindo, né? Você está mantendo ali uma doutrina onde o resultado comportamental ele é esperado. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as religiões, porque, de certa forma, ela te leva até o limite onde é possível manter o controle. E Deus já disse, né? Se você quiser encontrar, né, o meu reino não é deste mundo. E o meu reino está dentro de cada um. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, a nossa real espiritualidade, né, acessar ao Pai é através de uma conexão interna, através do seu coração. As religiões elas te conduzem nessa direção, mas você não precisa de uma religião para conseguir acessar isso. Então, existe essa questão em relação à religião e várias outras doutrinas aí. E eu vou dar alguns exemplos de métodos que funcionam ou que moldam o seu comportamento para você atingir resultados. Então, por exemplo, um método para você descobrir a sabedoria seria o quê? Você não se fechar para nada e fazer pergunta para tudo. E aí você para pensar, mas Martinati, sabedoria, como assim? Sim, né? Você quer entender, descobrir como as coisas funcionam em determinada situação, você tem que baixar os seus bloqueios, derrubar todas as suas resistências e fazer perguntas daquele processo. Ainda que você não esteja numa situação confortável, numa situação que é do seu domínio, né? Se fosse, a sabedoria já estaria mais presente. Então, você quer desenvolver sabedoria? Não tenha preconceito com nada e faça perguntas a respeito de tudo. Outro método, meu amigo comandante, que eu uso particularmente todos os dias é o método TPC, que é você aprender com a teoria, você implementar com a prática e você aprimorar com a constância.
Então, não existe... ninguém nasceu, vamos começar assim, ninguém nasceu sabendo as coisas, né? Existem aí teorias, vamos dizer assim, e eu acredito realmente nisso, que principalmente hoje é muito fácil, através da internet, da divulgação das informações, a gente encontrar pessoas que parece que já nascem com um determinado dom. Mas, de qualquer forma, isso precisa ser estimulado. E quando você quer aprender e ficar muito bom numa coisa, você tem que começar aprendendo a teoria. Aí você pega essa teoria, coloca ela em prática, que significa você fazer tudo aquilo que você aprendeu, começar a dar algum tipo de resultado, e aí você entra na constância, que é para justamente você aprimorar. E uma das atitudes, quando você está nessa constância, é o transbordo. Por quê? Porque você já tem um nível de domínio que permite, né, ensinar aos outros, passar esse conhecimento adiante. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, o método TPC você pode aplicar para tudo na sua vida. Outra coisa, só para você entender, quando eu perguntei se você tinha métodos, você vai agora virar a chave, né? Então, já prepara aí que você tem muito mais métodos que você imagina. Por quê? Porque tudo que você faz, comandante, que é do seu jeito, é o seu método. E ele é único. Então, talvez você tenha um jeito de fazer arroz que é único. Você foi lá, aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, né? E aí você aprimorou isso e desenvolveu uma metodologia sua. E esse método é único. Talvez você tenha um método para corrigir, por exemplo, corrigir apresentações, fazer resumos. E isso você não viu em nenhum outro lugar. Muitas vezes tem coisas parecidas, a gente pega, segue por exemplo e vai lá e segue os exemplos, né? E vai lá e aprimora isso. E com isso você desenvolve um método próprio. E por que eu estou dizendo exatamente isso, comandante? Porque você tem muitos métodos que você nem sabia que era um método. A única coisa é que você não deu um nome ainda. Você não associou a sua pessoa ao seu desenvolvimento. E outra questão é que muitas vezes a gente vai encontrar métodos melhores e outros métodos que não são tão bons assim. Então não existe um método perfeito. Existe um método que se adequa à sua forma de fazer as coisas. E muitas vezes a gente desenvolve metodologias que não são tão boas, os resultados não são ruins, mas tudo isso é possível você ajustar. E como que a gente ajusta? Método TPC. Vai lá, está fazendo a teoria certinho? Sim. Você conseguiu implementar? E talvez falte a constância para você aprimorar. E aí, para você aprimorar todos os métodos que você já assimilou ou aqueles que você ainda vai viver, né, vai experimentar, tem uma receita que é muito legal, que é o seguinte. Grava essa frase e anota aí, ó. Não aceite tudo de quem você ama e não rejeite tudo de quem você odeia. Por quê? Nós temos uma tendência, até pelo nosso lado humano, vamos dizer assim, né, reptiliano, como eu gosto de dizer, que é essa parte carnal, de viver em sociedade, de viver em grupo. E muitas vezes a gente cria laços afetivos, laços emocionais com as pessoas, né? E isso tende a dar uma liberdade maior para essas pessoas que a gente tem laços. E muitas vezes na metodologia aí, no trato, com o intuito de não magoar essas pessoas, a gente acaba aceitando todas as coisas que essa pessoa pratica e oferece para a gente. Então, muitas vezes os métodos dessas pessoas, elas são convenientes, porque a gente já tem um grau de afinidade e tudo, mas tem algumas coisas que a gente não acha tão adequado e você acaba aceitando só por causa do medo de talvez magoar essa pessoa. E isso já demonstra um nível de instabilidade emocional, de imaturidade, eu até diria, das duas partes. Da sua parte por conta de colocar essa possibilidade e se acontecer e a pessoa realmente se magoar por qualquer motivo, da parte da pessoa por
ficar chateada com uma coisa que não era para tanto, né? E isso talvez você não concorde nesse momento, mas tem a ver com o nível de maturidade emocional de cada um envolvido. Então, a gente aceita demais aquilo das pessoas que a gente ama, mesmo as coisas ruins dela. Por quê? Porque você leva isso tudo no pacote. E muitas vezes, quando você não gosta de uma pessoa, quando você odeia alguém, você rejeita tudo que vem dela. E com isso, você deixa de aprender algumas coisas que podem fazer diferença na sua vida, que podem ser um ponto onde você poderia melhorar, virar uma chave, pegar um código e fazer toda a diferença. E isso só porque veio de uma pessoa que você odeia. Então, vamos pensar aqui, né, só para causar uma polêmica aí em questões políticas, hoje tem muita gente que odeia o atual governante que a gente está passando aí, né, que a gente está vivendo, enfim. Mas, se você rejeitar tudo que vem dele, você pode perder uma chave importante que é muito claro nas atitudes dele, que é a determinação. Ou seja, uma pessoa com a determinação como a que ele tem pode chegar em qualquer lugar. Ainda que sejam com atitudes duvidosas, mentirosas e caluniosas. Bom, como eu falei, era só para criar um pouquinho de polêmica. Não importa para qual lado você está. Isso vale do lado contrário também. Então, não é porque você odeia que tudo na pessoa é ruim e não te serve. E quando você ajustar essa frase aí, ó, não aceite tudo de quem você ama e não rejeite tudo de quem você odeia, com certeza os seus métodos eles vão ter um salto gigantesco aí em melhoria. E aí, o grande lance é que todo método que dá resultado, ele vende. E já fica aí uma grande oportunidade que talvez você nunca tenha identificado, que é a seguinte: o que você faz muito bem feito dá muito resultado. Se você colocar a embalagem certa, você pode monetizar com a comercialização desse método, né? Ensinando isso. Por quê? Porque se é uma coisa que dá bons resultados, né? Traz um engrandecimento aos outros e, consequentemente, ao reino, ao mundo de uma forma geral, isso vai ser bem visto e bem recebido. E aí, como você faz para monetizar, então, um método? Eu vou até falar aqui pertinho com vocês. Para monetizar o método, a primeira coisa, acredite em você. Você tem que ser o primeiro a botar fé naquilo que você está fazendo. Porque se você não é essa pessoa, você vai ser o primeiro a sabotar. E a gente fala, né, da autossabotagem. Segunda coisa, você tem que fazer alguém ter resultado com o seu método. Então, você sabe que funciona, porque você vem usando. Você ensina isso para alguém. E a hora que essa pessoa ou essas pessoas tiverem resultados, começarem a ter resultados com o seu método, você vai pegar um depoimento, você vai validar esse método através dessas pessoas. E aí, terceiro, é seguir em frente e não parar. Então você precisa soltar esse método aí no mercado e existem N pessoas, N metodologias, né? Basta você encontrar alguém, se você não tem capacidade de fazer isso sozinho, de buscar alguém que já chegou lá. E com certeza isso pode se transformar em uma grande fonte de renda, mas não é, eu gosto de dizer, não é aquela renda onde você está tomando alguma coisa de alguém, não, é uma renda honrosa, digamos assim. Por quê? Porque você está entregando um produto que ajuda a melhorar as pessoas, ajuda a melhorar o mundo de uma certa forma, e a tua recompensa ela vai ser muito bem carregada de boas energias. E com isso você continua crescendo, criando novos métodos e a coisa se expande. Pegou essa ideia aí, meu amigo comandante? Então, avalie aí os seus métodos, mas antes disso, deixa eu deixar para vocês aqui um resumo daquilo que
a gente conversou, né? Vamos deixar em tela cheia aqui para vocês, ó. Dá um print nessa tela aí, nesse slide, a primeira página, segunda página do resumo que nós tivemos aí, das conversas todas, e agora sim, qual experiência para você trabalhar os seus métodos. Você vai colocar então o nome em um método levando em consideração a melhor coisa que você faz, ou seja, o que você faz muito bem, né? E isso é simplesmente para você entender que você já trabalha com métodos, meu amigo comandante. A única coisa é que você não sabia, né? E agora você vai dar um nome para ele, e se você fizer esses 3 passos que eu falei anteriormente aí, e se for da sua vontade e você tem a energia o suficiente para fazer o que for preciso, você ainda vai acabar monetizando com isso e ajudando muitas outras pessoas. Estamos conversados então, meu amigo comandante? Método versus sorte. E eu te garanto que fazendo tudo isso, você ainda vai ter muita sorte nesse teu processo. É isso então? Então aproveita, ó, se não deixou o seu like, deixe o seu like agora. Se não compartilhou, por favor, compartilhe e certifique-se de estar inscrito nesse canal para continuar tendo sorte e aprendendo muito mais sobre métodos. E eu vou ficando por aqui, meu amigo comandante. Mais uma vez, obrigado por estar comigo nesse vídeo e vai cuidar da sua vida. A gente vai se encontrando dia a dia, virando chave. Fui!